Antes que você me julgue não vascaíno por causa do título do vídeo, eu venho trazer uma reflexão. Assim como eu tenho certeza que você tem a sensação de que o Vasco parou no tempo. Mas será que o Vasco deixou de ser grande? Vamos tentar responder isso no vídeo. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos falar a verdade e tirar logo o bode da sala. O Vasco tem como seu último título nacional a Copa do Brasil de 2011 e antes disso somente em 2000. De 2000 para cá o Vasco sobreviveu de alguns pequenos taça-rio aqui, acolá e muito poucas, mas muito poucas. Pouquíssimos campeonatos cariocas, isso quando não ganhava somente um turno do estadual, o que já era raro. O Vasco vive há pelo menos 20 anos de crise ferrenha. E deixou já de ser uma crise. Já deixou de ser uma crise. Crise é quando dura 1 ano, 2, 3 anos, 5 anos, vai. A gente não pode achar normal uma crise durar mais de 20 anos. A gente não pode achar normal isso. Então não é normal e não é uma crise mais o que o Vasco vive. O nosso grande trunfo contra nossos rivais era sempre alguns títulos que a gente tinha e eles não, a forma que a gente conquistou, e todas essas coisas entravam naquela disputa, naquela zoeira de um clube, de um torcedor com o outro. A gente pegava, olhava, tem 12 clubes grandes no Brasil, mas o Atlético Mineiro não ganhou nada, o último título dos caras é lá na década de 70. Deixou de ser. Mas o Palmeiras, bate aqui e tal, tá ali mal, Série B, disparou. Maior campeão nacional atualmente. O Flamengo, nem se fala. 4 vezes campeão da Libertadores. Fluminense e Botafogo nunca tinham ganho uma Libertadores, ganharam. Então, quando você pega e o Vasco parou no tempo e os outros clubes fizeram isso aqui, eles podem ter passado. A gente precisa separar a importância histórica. O Vasco é um clube que luta pelas minorias, até hoje. Apesar de muita gente colocar essa parada como mimimi, não sei o quê. Independentemente de às vezes ser, às vezes não ser, é a importância do clube. A identidade do clube é lutar por minorias. Ponto. Se você entende, isso não faz nem questão do debate aqui. Mas além da importância histórica, e o Vasco é sem dúvida o clube historicamente mais importante do Brasil, a gente parou no tempo. E alguns caras estão andando rápido, estão andando forte. Dinheiro, status. O Vasco é um dos poucos clubes que tem uma torcida nacional e internacional. O Vasco tem uma média boa nos estádios, o Vasco tem uma média boa de audiência na TV, o Vasco tem um ótimo número de venda de camisas. Mas por que a gente não anda? Essa é a questão. Alguma coisa interna no clube. O clube está parado há muito tempo. A questão não é nem ganhar títulos, é competir. E o Vasco tem melhorado isso, é bem verdade. Vou dar meu apoio aí ao Pedrinho. Semifinal de Copa do Brasil e final de Copa do Brasil. A gente ficou 1 ano sem jogar a Copa do Brasil. Vários anos a gente cai, nem em mata-mata de estadual a gente estava chegando por hora. Então tem uma melhora. Só que essa melhora é mínima. E alguns caras estão andando muito rápido. Então, respondendo a pergunta, o Vasco não deixou de ser grande. O Vasco não vai deixar de ser grande. Mas o Vasco pode ser ultrapassado. E se essa distância ficar grande, aí a gente tem um grande problema. Então, internamente, o clube precisa andar. Internamente, o clube precisa de resultados. Já passou da hora do Vasco deixar de competir na parte de baixo da tabela do Brasileiro, que atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, o Vasco está lá na lanterna, e voltar a brigar na parte de cima da tabela de um Brasileiro. E se manter todo ano numa Sul-Americana, Libertadores, Sul-Americana, Libertadores e nas fases finais da Copa do Brasil. O Vasco precisa competir.
O Vasco precisa ser um clube que os outros clubes voltem a ter medo. Ah, vou pegar o Vasco. O pessoal atualmente não tem medo de pegar o Vasco. E aí tá o problema. Então, se você concorda comigo, tem pensado sobre isso, comenta aqui embaixo. O Vasco vive uma crise desse tipo? Você também está preocupado com a distância com esses caras que estão aumentando? E se você quer mais vídeos como esse, se inscreve. A gente vai manter, mas eu preciso do seu apoio. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.